Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Uma pequena palavra para as filhas de Maria, também para as crianças de catequese. A gente vê hoje dois temas importantes no Evangelho. Um deles, que eu queria salientar para todos vocês, é o seguinte: tinham pessoas que queriam conhecer Jesus. E como é que eles fizeram para conhecer Jesus? Eles foram perguntar para os amigos dele, Filipe e André. Todas vocês que se propõem a servir o altar do Senhor, vocês também são chamados a ter uma grande amizade com Jesus, para que todas as pessoas do mundo que tiverem esse desejo de encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, que eles possam perguntar para vocês: nós queremos ver Jesus. E que vocês saibam como mostrar Jesus, principalmente com a vida de vocês, com o comportamento, com a confiança que vocês têm no Senhor, com a capacidade de pedir perdão e de recomeçar sempre. Vocês estão aqui para servir o altar do Senhor. E Jesus diz: se alguém me quer servir, siga-me. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. A nossa vida nesse mundo é uma vida para servir e para servir ao Senhor Jesus. Que nesta Eucaristia e sempre vocês possam crescer na amizade com Jesus, para que vocês, sendo verdadeiras amigas dele, também consigam mostrar para as outras pessoas que vocês encontrarem, que quiserem encontrar a verdadeira alegria,
onde está o amigo de vocês? Que vocês sejam capazes de mostrar com o seu modo de comportar, com o modo de se tratarem umas às outras, com o modo de rezar, com o modo de confiar no Senhor, onde está Jesus, como Pedro, como André e Filipe mostraram hoje no Evangelho. Povo de Deus, ouvimos hoje a única passagem do Antigo Testamento que usa a expressão nova aliança. É a profecia de Jeremias. Jeremias, quem for ler o Antigo Testamento, é um dos profetas mais pessimistas de toda a Bíblia, porque ele estava bem próximo da desgraça que estava para acontecer e ele viu com os próprios olhos a cidade sendo conquistada e destruída. Ele viu o templo sendo destruído e ele presenciou pessoalmente a desgraça que veio por causa dos pecados do rei e também dos pecados do povo. Essa passagem que nós lemos hoje é uma das poucas passagens luminosas do livro dele. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Nova aliança. É a mesma expressão que ouvimos o Senhor dizer na última ceia para descrever a Eucaristia. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A Eucaristia é a nova aliança no seu sangue. Aliança significa amizade, ou até melhor ainda, pertença mútua, pertença um ao outro, parentesco entre irmãos, família. A Eucaristia é a nova aliança no seu sangue, a nova amizade, o novo parentesco. Deus promete uma nova amizade com Ele, diferente. E a gente poderia pensar, tá bom, né? Isso foi uma promessa para o povo de Israel lá há 2.500 anos atrás. Ou então não, já faz 2.000 anos que Jesus fez essa promessa do sangue da nova e eterna aliança, já não parece mais tão nova, né? Já tem 2.000 anos. Ou então mesmo na nossa vida, talvez nós já sejamos cristãos há muito tempo, talvez a gente já recebe o corpo e sangue de Cristo já há muito tempo, não parece mais tão nova esta aliança. Mas tem uma coisa, Jesus na Eucaristia não é um cadáver morto há 2.000 anos, Ele está vivo de verdade. E Ele está vivo, então a nova aliança sempre nos renova na sua amizade. A promessa da nova aliança é uma promessa de ter uma amizade com Deus sempre nova, sempre renovada, não enferrujada, não murchando, sempre nova, sempre renovada, sempre viva. Jesus usa a analogia do grão de trigo, que quando cai na terra se arrebenta para poder dar vida, mas isso só funciona porque existe uma diferença entre o grão de trigo e o grão de areia. A diferença é que o grão de trigo, dentro dele, está vivo, e o grão de areia não tem vida nenhuma. Assim também, a promessa de Deus inscrever a sua lei nos nossos corações chama em cada Páscoa, em cada Quaresma, em cada missa, a renovarmos a nossa amizade com Ele. Não nos acostumarmos com a nossa vida, mas encontrarmos sempre um modo renovado de sermos fiéis, o modo renovado de conversar com Ele, de ouvi-lo, o modo renovado de viver as nossas amizades aqui, de nos relacionarmos com as pessoas, o modo renovado de trabalhar e de servir aos outros. Se a gente é cristão de verdade, nossa amizade e a nossa vocação tem que ser sempre renovada, sempre. Uma amizade com Deus pode até ser antiga, mas ela é sempre renovada e rejuvenescida. Tem um padre que faleceu uns tempos atrás, ele era o pároco lá da Santa Generosa, lá no centro de São Paulo, e eu vi a história dele, assim, até que me marcou um pouco. Eles estavam falando aqui, parece que era um homem bom, ele se dedicava bem aos seus fiéis, à sua paróquia,
Enfim, era um padre comum, né? Mas dedicado. E aí uma pessoa que conversava com ele, que tinha amizade com ele tinha em torno dos 80 e tantos anos, e aí falou que lá na última semana, antes dele morrer, ali acho que foi no último fim de semana, eles tinham conversado, e ele estava ali sentindo assim que ele ainda podia fazer propósitos para melhorar, que ele ainda podia recomeçar, que ele ainda poderia fazer novas propostas de vida, e fazer isso com entusiasmo. Ele pensou, nossa, mas um homem já de 80 e tantos anos, ainda com uma amizade renovada em relação ao Senhor. Eu não tinha pensado nisso, mas vendo os irmãos aqui do Verbo Encarnado, eu me lembro de um retiro que eu fiz lá dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, em que o superior deles pregou, na época um padre lá argentino, e ele dizia que comoveu ele o exemplo de um padre lá na Argentina, que também, lá com seus 80 anos, estava fazendo aniversário de ordenação sacerdotal, e aí, logo antes da missa, ele fez a intenção assim, o padre coloca uma intenção para aquela missa, na hora que ele está ali se paramentando, e aí ele falou assim, eu quero oferecer essa missa para que eu possa permanecer fiel até o fim. E aí esse padre pensou assim, nossa, mas com 80 anos, né, ele vai encontrar alguém aí, sair, largar o ministério, né? Mas depois ele pensou, não, de fato é isso. A gente precisa sempre renovar a nossa vocação. É uma aliança sempre nova, sempre renovada. Até com 87 anos é necessário renovar esta amizade e esta aliança. E vale para todas as vocações. Nossa amizade com Deus sempre nos renova. Sempre renova o nosso modo de orar, de escutarmos o Senhor. Renova os nossos relacionamentos. Renova o nosso modo de trabalhar. Renova o nosso modo de renunciar a algo em benefício de alguém. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Ouvimos no Evangelho esta passagem exigente do Senhor, de que a nossa vida renovada deve ser uma vida capaz de fazer renúncias, capaz de se desapegar, de se doar, que só assim ela tem sentido. Uma vida que fica muito preocupada, voltada para si mesmo, é igual uma mão que ao querer reter água, cada vez se fecha mais e menos água tem naquela mão, mais ela escorre. Assim deve ser a nossa vida. Mas só a renúncia não basta. Não basta só a renúncia. E Jesus deixa claro que Ele não pede qualquer renúncia. Ele continua no Evangelho: se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Ele pede que nós estejamos junto com Ele. Ele pede que estejamos ao seu serviço, porque é muito possível a gente fazer grandes renúncias, mas para cumprir os nossos próprios planos. Que nós façamos muitas renúncias, mas por motivos de vaidade, de egoísmo, de orgulho. As academias, as faculdades, as grandes empresas estão cheias de pessoas capazes de fazer grandes renúncias. Ninguém chega ao topo de uma empresa, ou ninguém tem um físico super preparado sem fazer uma grande renúncia. Mas o Senhor nos pede não qualquer renúncia. Ele nos pede uma renúncia para segui-lo, para estar com Ele, para servi-lo. Quer dizer, aonde Ele precisa, onde Ele nos pede. E nem sempre é fácil, e muito menos fácil fazer isso com alegria e livremente. Teve um amigo meu, que eu conversando com ele falando assim a respeito, ele é pai, né? E ele falou assim: olha, se Deus quiser levar meu filho, Ele vai ter que vir e tirar a força. Mas uma vida cristã é aquele que é capaz de dizer de que se Deus vier pedir o seu filho, é que você seja capaz de entregá-lo para Ele com amor e com confiança. Claro, é Deus que nos pede que a nossa renúncia seja um serviço sempre alegre e sempre livre, para estar com Ele, para servi-lo. E não é fácil. Ouvimos no Evangelho: agora sinto-me angustiado. E depois nós ouvimos na segunda leitura da carta aos Hebreus
Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Não é fácil. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. Nós ouvimos no Evangelho. A multidão que estava aí e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Aqui fica claro o tamanho do poder que acompanhava Jesus durante a sua tribulação, a sua angústia e a sua cruz. Jesus deixa claro no Evangelho que esta voz veio por causa de nós, para que nós também saibamos o tamanho do poder que nos acompanha na nossa luta de sermos fiéis e de nos gastarmos nesta vida. É o poder do Criador do Universo que nos acompanha. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, diz a carta aos Hebreus, na segunda leitura. Salvação eterna. Tem muitas horas que nós focamos na vida presente, nas lutas daqui. Às vezes nós até fazemos grandes renúncias que nos pesam muito, mas são renúncias que não são renúncias que Deus nos pede, são renúncias que nós nos colocamos para os nossos próprios planos. Às vezes nós temos grandes tribulações para seguir o Senhor e servi-lo, mas também consola muito, e Jesus quer que a gente pense muitas vezes também na salvação eterna, no céu, além de pensarmos nos problemas daqui. É bom que a gente pense nas coisas concretas, nas decisões que devemos tomar. É bom que a gente também se coloque, vez por outra, diante da morte, diante das nossas decisões definitivas, que não tem volta e que nós apresentaremos diante de Deus. Mas também é bom que a gente pense não só na morte e nas decisões daqui, mas no próprio céu, na salvação eterna, na alegria eterna, a felicidade que nada pode tirar, que vai se continuar para sempre, junto com Jesus, com o Pai, com todas as pessoas e o universo inteiro renovados. É bom, nos faz bem também pensar no céu, ter desejo dele, principalmente nas tribulações. Que hoje e cada dia o Senhor nos renove, que saibamos que nós somos destinados para a salvação eterna, para essa alegria com o Senhor, uma alegria eterna. Qualquer tristeza e tribulação neste mundo é temporária. O Senhor realmente nos chama à sua alegria, e esse deve ser o ponto final da nossa vida, a alegria do céu. Peçamos ao Senhor: Senhor, que a tua aliança seja sempre nova, que seja uma amizade sempre nova, sempre renovada, e que nos preserve até a vida eterna. Amém.